Oi, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre bases. Volta e meia alguém me pergunta qual a base que eu tô usando, como que eu consigo dar um acabamento natural e tal. Então eu prometi e hoje finalmente vou falar sobre minhas bases. Já vou avisando que eu não tenho, assim, uma coleção gigantesca, eu não recebo de presente das marcas o lançamento inteiro, então não vai ser, assim, que nem vídeos, sei lá, aquelas meninas que abrem uma gaveta inteira, esse é meu armário de base e tal, não é. Tudo que eu tenho são as que eu realmente uso, quase todas têm, assim, um acabamento e uma textura mais ou menos igual, porque é o que eu gosto e é o que dá certo pra mim. E na verdade, eu comecei a usar bases há relativamente pouco tempo, porque eu não gostava de base, eu ficava com aflição de ter alguma coisa na pele. Eu sempre gostei muito de beleza, assim, de cuidar da pele. Então eu sempre tive um objetivo ou ideal de que se a minha pele estiver tão boa e tão bonita a ponto de que eu não vou precisar usar uma base, não preciso de nada pra esconder a pele, porque na verdade a pele é bonita. Então esse sempre foi o meu objetivo e meio que a minha filosofia de pele. Até que 4 anos atrás eu fiquei grávida da minha primeira filha, Isabela, e durante a gravidez eu desenvolvi um pouquinho de melasma. Então depois que ela nasceu e eu parei de amamentar, eu comecei a tratar com a minha dermatologista lá no Brasil, e ela me falou, olha, além de tratar com ácidos, usar filtro solar, tipo, na veia pro resto da vida, você tem que começar a usar base, você tem que usar, além da proteção química do filtro solar, você precisa de uma barreira física também. Ou um filtro solar com cor, que eu pessoalmente não curto, ou então uma base. Então eu comecei um processo de pesquisar bases, comparar bases, algumas eu gostei, outras não, e foi uma coisa assim meio tentativa e erro, e hoje em dia eu tenho umas que eu amo e uso praticamente todo dia, assim, meio que intercalando, e outras que eu uso de vez em quando, se eu quero uma cobertura um pouco mais, assim, né, mais de festa e tal, um pouco mais pesada. Algumas coisas que todas elas vão ter em comum. Uma é, a maioria delas tem uma textura bem fluida, bem líquida. Eu não gosto muito de base cremosa, porque eu acho que é justamente essa base mais cremosa que acaba pesando na pele e marca mais, quando tá calor derrete, você vê a base na pele, né? Eu gosto de base bem líquida, assim, daquelas que você coloca antes de espalhar com o pincel, e tem que ser rápido porque a base já começa a escorrer. Segundo, todas têm um acabamento de leve para médio. Um dos erros que eu cometi logo que eu comecei a usar base uns anos atrás foi como de repente eu tinha uma coisa, uma mancha aqui que eu queria esconder. Eu achava então que eu tinha que comprar a maior cobertura, a base mais pesada que eu achasse para esconder tudo. E na verdade isso também fez com que eu não conseguisse usar base, porque deixava um acabamento muito artificial. Você fica com aquele rosto assim, máscara. Então hoje em dia eu prefiro usar uma base bem fluida, bem levinha, e depois o que precisa ser escondido eu vou corrigindo com um corretivo mais, que tem uma cobertura melhor e tal. Então no geral a pele fica com cara de pele, não fica com cara de maquiagem, e eu escondo o que precisa esconder. Se eu tiver com uma espinha, se eu pego sol e as manchinhas estiverem aparecendo de novo, aí eu vou escondendo o que precisar esconder, mas no geral tá tudo bem leve. Eu não tenho muitas, quer dizer, tem uma quantidade considerável, vai. Só que são bases que, assim, eu vou comprando de vez em quando, ao longo dos anos. Não me ligo muito nessa coisa de data de validade e tal. Desde que o cheiro e a consistência estejam ok, eu não, tipo, não fico nessa de que, ah, não, tem mais de um ano, tem que jogar fora e tal, porque senão é muito desperdício. Eu tenho bases aqui há, tipo, anos mesmo, sei lá, 4 anos, e estão numa boa, uso normal, sem menor problema. Então acho que eu tenho, enfim, não comprei todas ao mesmo tempo, fui comprando aos poucos, e hoje em dia não caio mais no erro de comprar base baratinha, base de farmácia, porque já testei muitas, já ganhei muitas, e
Enfim, até tem algumas que, né, são ok se você não quiser uma longa duração, tal, pra gravar vídeo quando eu tô em casa, que é aquele efeito imediato. Mas assim, pro dia a dia, quando eu tô viajando, quando eu tô indo trabalhar, quando eu quero ficar montada o dia todo, são essas as que eu mais uso. Então vamos lá, vamos começar. Eu tenho algumas categorias diferentes, assim, de base. Tenho duas bases em bastão, que tem um acabamento um pouquinho mais, assim, pesadinho. Várias outras bases líquidas e uma ou outra mais, assim, de festa, que são mais pesadas. Deixa eu tentar botar, assim, todas numa ordem lógica. Vou começar com as líquidas, então, que são as que eu mais uso no dia a dia mesmo, que são essas 5. Então, eu vou revisando entre elas. Algumas têm uma cor que é um pouquinho mais clara do que o meu tom de pele, então eu acabo usando mais no inverno. Outras são um pouquinho mais escuras que o meu tom de pele, então eu acabo usando mais no verão. Mas todas têm essa consistência bem fluida, bem aguada e que dão um acabamento super natural na pele e que te deixam a pele com cara de pele, só que melhorada, não é cara de maquiagem. Então deixa eu ver, vou começar esse aqui, da Lancôme, também é uma das mais antigas que eu tenho. Eu dei uma chacoalhada agora, mas ela também tá quase acabando. E é a Tint Miracle. Eu não vou tentar um sotaque em francês, mas é essa aqui. Ela foi uma das primeiras que lançaram uns anos atrás, bem nessa proposta, assim, de base bem líquida, base, assim, iluminada, aquele brilho que vem de dentro pra fora, sabe? Porém, zero glitter, não é, sabe, não é uma base purpurinada, nem nada disso. Quando eu digo base, acabamento iluminado, o que eu digo é isso, assim, é aquela base que não é mate, não é opaca. Nenhuma delas, nenhuma das bases que eu vou mostrar aqui hoje, com exceção de uma, nenhuma delas tem acabamento opaco, porque a pele não é opaca. A sua pele natural, ela tem um viço, ela tem um brilho natural, e é isso que eu quero que a base reproduza. E essa aqui, ela é mais, assim, a minha base de inverno, porque ela tem um tom, assim, é o tom certinho da minha pele, puxando pro claro. Então, se eu tiver um pouquinho mais bronzeada, como eu estou no momento, ela dá um acabamento meio esquisito. Então a minha cor é a 010 na Lancôme. Aí outra que foi dessas, assim, também que revolucionaram o mercado de base, que também é super antiga, é a Maestro da Armani. Também foi a minha primeira Armani. Eu também dei uma sacudida, mas ela também tá quase acabando, tá aqui embaixo. E é, assim, a minha base mais mega master preferida do universo. Ela foi a primeira daquelas, assim, a ser tipo conta-gota. Ela não é a base de água, ela é 100% a base de óleos, só que ela não é nada oleosa. Acho que tem muita gente que tem medo dessas bases, achando que vai ser aquela coisa, né, frango frito. Não é. Ela, pelo contrário, eu acho que ela é uma das minhas bases mais sequinhas, assim, mais opacas. Só que, apesar dela não ter necessariamente um brilho, ela dá um acabamento, assim, de veludo. Então a pele fica mais pro mate, só que com uma... Gente, não dá pra explicar. Ela é muito boa. Ela dá, assim, uma... Não sei, ela dá uma textura saudável pra pele, mas ao mesmo tempo você não vê essa textura. Ela tem um acabamento muito, muito incrível. A Lancôme também tem uma nesse estilo, que eu já testei, mas nunca comprei. A Dior também tem uma nesse estilo, que eu já testei e nunca comprei. Essa aqui pra mim, por enquanto, ela é imbatível. Pode ser que quando essa acabe eu resolva testar alguma outra, mas essa sim é a minha número 1, sem dúvidas, é a que eu mais uso quase todos os dias. E outra da Armani que eu também amo, 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 que é uma das aquisições assim mais recentes na minha coleção de base, é a Luminous Silk Foundation. É também a mesma coisa, ela é bem iluminada, bem líquida, bem aguadinha, e ela dá essa
sensação de tipo pele com viço, com vida, mas não é brilhosa, sabe? Não deixa oleosa. Eu já usei no verão, no Brasil, em fevereiro, aquela umidade, calor louco do Rio de Janeiro, ela não derrete, ela não fica oleosa. Claro que existe, a gente tem que aceitar que no calor você sua. E se você suar, você pode estar com a base mais opaca do mundo, que sua pele vai ficar suada, vai ficar molhada. Se seu braço fica molhado, imagina sua testa, né? Ou então a minha testa, que é giga. Mas ela não é uma base, sabe, que derrete, que fica melequenta, nada disso. Então, super testada e aprovada. Inclusive, eu acho que é a base que eu tô usando hoje. Então, ela dá, assim, um acabamento bem iluminado, bem bonito. Mas, como vocês podem ver, não é uma base brilhosa, oleosa, nada disso. E aí, outra bem parecida é essa aqui, que é a Sheer Glow da NARS. Que também, apesar do nome Sheer Glow, Sheer é transparente, Glow é brilho, ela tem uma cobertura já mais para média. Ela não é tão transparente, Sheer, assim como o nome dá a entender, e nem é tão glow quanto o nome dá a entender. Ela é bem assim, semi-opaca, mas ainda assim dá um acabamento bem também, tipo, de pele saudável, pele com viço. Enfim, vocês vão me ouvir repetindo isso muito hoje. Eu já usei também a outra muito famosa da NARS, que é a Flawless Weightless blá 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 Foundation, porque teve uma época, acho que ano passado, que essa base estava completamente esgotada aqui na Inglaterra. Você não achava ela em lugar nenhum, lugar nenhum. E aí eu, assim, sempre voltava na Selfridges pra ver se tinha chegado da minha cor, que é a Santa Fé. Aí um dia eu tava lá e a vendedora assim, por que você não testa essa? É bem parecida, Weightless, Traceless, blá 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 Foundation, e me deu uma minizinha. Então eu usei, durou bastante tempo, usei bastante tempo, também é muito boa, mas eu ainda prefiro essa aqui. Eu ainda acho que o acabamento dessa aqui é melhor, assim, é mais natural e mais, tipo, iluminada, saudável. E aqui tem o acabamento mais levinho de todas, que é assim, aquele dia que eu não quero passar maquiagem e tal, que tem um acabamento de super bem com a pele, praticamente não preciso maquiar, que é essa aqui, que é a Perfection Lumiere Velvet, da Chanel. E ela é ótima, principalmente quando eu vou viajar. Eu levo muito ela em viagem porque a embalagem é bem pequenininha e é uma embalagem meio de plástico, então não corre risco de quebrar, nada disso. Ela é um pouquinho mais escura do que o meu tom de pele, então ela é ótima pro verão, porque não só ela é super levinha, mas ela ainda tem assim um tom um pouquinho acima da minha pele, é o número 30, bege. No inverno eu já usei uma outra da Chanel num tom na cor 20, que também fica, então eu tô sempre entre a 20 e a 30 na Chanel. E essa aqui também, super fluida, super leve, e ela é a versão semi-mate da Chanel, e ela tem um acabamento muito parecido com essa aqui da Maestro. A textura delas é bem diferente, mas o acabamento na pele é bem parecido, porque deixa aquela pele iluminada, porém com acabamento meio aveludado, sabe? Então você vê que tem uma luminosidade, porém o acabamento é mais puxando pro opaco. Só que essa aqui da Maestro tem uma cobertura um pouquinho maior do que essa aqui. Essa aqui é bem fluida, bem levinha mesmo. E, né, segundo a Chanel é a versão mate deles. Não é nada mate, nada opaca, mas também não é uma base molhada, que te vai deixar com cara de brilho, não é isso. E aí, outra categoria de base são as Cushion Foundation, que agora, graças a Deus, todas as marcas têm. Eu uso essa aqui da Amore Pacific, é outra que eu tenho também há muito tempo. A Amore Pacific é uma marca coreana que foi, assim, a primeira marca a lançar esse tipo de base. E eu comprei quando eu fui pra Coreia, uns 2 ou 3 anos atrás, e comprei refil também.
Então, né, você compra a embalagenzinha, compra só o refil, que é esse disquinho que vai aqui, aí você vai substituindo. Eu já usei, acho que, sei lá, uns 2 ou 3 refis e esse é meu último. E é muito boa, é muito leve, eu gosto dela principalmente porque, apesar de muito leve, ela tem filtro solar fator 50. Então, se eu sei que eu vou pegar sol, eu passo filtro solar, como eu passo todo dia, mas eu, né, assim, pra dar um reforço, eu gosto de passar uma Cushion Foundation com filtro solar extra, só pra dar uma reforçada. Então essa aqui foi uma das primeiras que lançaram no mundo, é a primeira que eu tive, e ela tem um acabamento super, super leve. Aí, ano passado, tava nos Estados Unidos com a minha mãe, e ela comprou esse aqui da Lancôme, que também é Cushion Foundation, também é lançamento da Lancôme. E eu adorei o acabamento, é mais pro sequinho também, mas também tem filtro solar 50. Então a minha mãe ama essa base, eu recomprei, levei pra ela no Rio, minha irmã recomprou, levou pra ela, e ela no Rio usa, assim, no lugar de filtro solar. Quando tá muito calor, muito úmido, ela nem passa filtro solar, passa só essa base, que também tem filtro 50. E realmente é muito boa. Eu nem uso a esponjinha, eu uso com pincel mesmo, porque ela tem, por cima da almofadinha, ela tem tipo uma redezinha. Então é bom, assim, você espreme e ela fica bem aguadinha, fácil de passar com pincel. Então também muito boa. E aí tem as bases em bastão ou cremosas. Essa aqui da Chanel, apesar de não ser em bastão, ela parece uma... tá tudo sujo. Ela parece uma cushion, mas não é. Ela tem uma base por dentro mesmo, aí você pega assim com o pincel e vai espalhando. É super prática, né? Todas as bases em bastão são super práticas pra levar na bolsa, em viagem, porque não quebra, não entorna, não pesa, não gasta espaço de outros líquidos na mala de mão. Então essa aqui também é super boa, acho que foi uma das primeiras que eu usei, assim, desse tipo. Essa aqui, a minha cor é 20, bege, mas ela é um pouquinho pesada, assim, pro que eu gosto do dia a dia. Como eu já tenho ela há bastante tempo, ela tá ficando meio ressecada, então já não tá tão boa. Mas é outra que eu tenho há anos e continua durando, continuo usando numa boa. E é uma ótima também, é da mesma linha, Vita Lumière Aqua, que é da mesma linha que essa aqui. A Chanel tem várias linhas várias bases nessa linha, de tipo, com bem base de água, bem juicy, sabe? Que dão aquele acabamento bem natural. Mas essa aqui é a mais pesadinha de todas elas. E pra quem gosta de base um pouquinho mais pesada, com mais cobertura, essa aqui é excelente, é da Makeup Forever, que é aquela linha Ultra HD. Então eles têm a versão base líquida normal, tem a versão pó, que eu tenho pó translúcido, que é muito bom. E aí ano passado, retrasado, sei lá, eles lançaram a versão stick. Eu nunca tive a versão líquida, mas gostei bastante da versão stick. Ela é, assim, cobertura pesada. Não é máscara, se você tiver um monte de mancha, um monte de não sei o que, talvez ela não cubra tudo, mas eu acho ela, assim, excelente pra uma festa, pra sair de noite, pra deixar bem, assim, com aquela cara de que você tá super arrumada. Então, geralmente, é nessas situações que eu tendo a usar mais essa base, ou então se eu sei que eu vou ficar muito tempo... Sei lá, às vezes eu tenho apresentação no trabalho, workshop, fico muito tempo em pé, com muita gente me olhando, e com luz, e apresentação e tal. Então essa base é boa pra isso, porque ela tem uma duração incrível, ela... Apesar de ser mais grossinha, ela não derrete, não escorre, não sai de jeito nenhum. Você precisa, assim, de um solvente industrial pra tirar ela no fim do dia. Então, assim, quando eu quero, né, uma duração muito boa na base, ela é excelente. E aí, recentemente, eu comprei essa aqui da Hourglass, que também é em bastão. E ela tem nome comprido, como é que é? Vanish, blá 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 blá, não sei, não tá escrito aqui.
Aí ela é assim, ela é uma dessas bases que diz ser base e corretivo em um. Nunca usei ela como corretivo, mas como base ela é muito boa. Eu acho que eu já mostrei ela em algum vlog, alguma coisa. Então se vocês quiserem ver como é que é o resultado dela em ação, deixa eu pensar. Ah, na viagem que eu fiz com a minha irmã para a Áustria. Essa é a base que eu levei e a base que eu usei todo dia. Então se vocês quiserem dar uma olhada, ela tem um acabamento mais pro médio. Ela não é tão levinha assim, mas ela, o nome dela é Vanish, justamente porque apesar da cobertura muito boa, quando você passa ela na pele, parece que ela desapareceu. Então ela não fica com cara de que você tá usando base. Essa aqui, a HD, você tá com cara de que realmente está maquiada. Essa aqui não, ela realmente, assim, você passa e ela desaparece. E ela também tem um acabamento bem sequinho, apesar de também não ser opaca, mate, nem nada disso. Mas tem um acabamento bem bom também. E por último, é a minha base menos preferida, que eu comprei super na empolgação, porque fez um mega sucesso, mas eu não consigo me dar bem com ela, não consigo amar essa base, que é a Magic Foundation da Charlotte Tilbury. Ainda uso de vez em quando, principalmente se eu quero uma maquiagem mais pesada pra sair à noite e tal, mas eu acho que ela é a cobertura pesada demais porque eu gosto e ela é opaca demais porque eu gosto. Então, apesar de durar muito bem, dar uma certa luminosidade e tal, quando eu uso ela no dia a dia, é aquela base assim, que sempre que eu vou no banheiro, né, sei lá, no escritório, eu vou no banheiro lavar a mão, fazer xixi, eu me olho no espelho, eu vejo a base, e isso eu não gosto. Eu gosto daquela base que é completamente, sabe, transparente, não tá lá, não existe, deixa a sua pele, assim, aperfeiçoada, porém não com cara de mascarada. E essa aqui eu não sei, tem gente que ama de paixão, que é a melhor base do mundo. Eu não sei, eu continuo dando uma segunda chance, mas não amo, assim, uso de vez em quando, mas sem dúvida de todos os que eu mostrei é a minha menos preferida. Bem, espero que vocês tenham gostado, que tenha matado um pouco a curiosidade e respondido as perguntas que eu recebo de vez em quando. Não esqueçam de dar um joinha no vídeo e assinar o canal. E se vocês tiverem outras sugestões, ideias, podem sempre deixar aqui embaixo nos comentários pra mim. E até a próxima. Tchau!